Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a safra de soja. Não só isso, mas sobre a taxação imposta aos produtores no estado do Maranhão, do Pará, negociações que foram parar, inclusive, na Justiça do estado do Tocantins. Afinal de contas, quem está governando o Brasil? É sobre esse assunto que nós vamos até Monte do Carmo, em Tocantins, acompanhar de perto aquilo que acontece no campo, né? Com o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, que já está conosco, direto aí da área que está sendo colhida, o que tudo indica, abriu a janela para que possa fazer a colheita, choveu muito esses dias atrás. Presidente, bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Sim, verdade, esses dias aí muita chuva por aqui. Semana passada nós tivemos uns dias bons de colheita. Aí sábado, domingo e segunda novamente com tempo bastante chuvoso. E hoje, graças a Deus, abriu aí, temos com força total aqui. Mostrar as máquinas aqui, eu todo aqui colhendo. Então, temos nessa luta aí da colheita agora. Bom, é aquela pergunta, já que está na colheita, a produtividade, como é que está sendo a média aí na região, no estado, no município onde está presente agora, presidente? As médias vêm bem melhor. Esse ano nós temos umas médias bem acima aí do que vinha aqui no norte, aqui no Tocantins. Nós acreditamos no melhor ano de soja aqui do estado. Então tá bem satisfatórias as médias aí, sim. Bom, e vamos direto ao assunto. Hoje foi divulgada uma nota oficial, né, portanto, nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, finalzinho do mês de fevereiro, uma nota oficial em nome, assinada pela ProSoja Brasil, com uma pergunta, um questionamento. Mais uma vez, todos nós sabemos, né, desse desgoverno, mas a ProSoja pergunta direta: quem está no controle do Brasil? E essa pergunta eu repasso para você, presidente. Realmente, né, Sérgio, nós temos uma encruzilhada aí com a questão, né? Esses gastos públicos estão um absurdo, né? Colocando a culpa em cima da agricultura para essa inflação, para essa alta dos preços dos alimentos. Mas, na verdade, o Brasil mesmo, os produtores, mesmo com 50% do plano safra executado nessa safra 24, 25, entrega uma safra, principalmente de grãos recorde, né? E aí o descontrole total do outro lado, que é do governo, onde não tem o gasto público tão absurdo, não tem planejamento, não tem o ministro da Agricultura não consegue se impor dentro desse governo, trazendo resultado para o setor. Então, realmente, o desgoverno está muito grande, né? Taxações nos estados, nós temos aí o caso aqui do Tocantins, com taxas aí que está sendo questionado na justiça, o Maranhão querendo taxar o Maranhão e os estados que passarem com soja dentro do Maranhão. Parece que o Maranhão é um país, não é um estado pertencendo à Federação do Brasil. E aí nós temos também o Pará também com essa taxação. Então, todo mundo está no direito de pegar a sua parte, digamos assim, do agro. Mas ninguém olha o que o setor está fazendo, está trabalhando e as dificuldades que o setor vem encontrando. Haja vista a quantia de RJs que vem acontecendo aí dentro do setor agro e principalmente de produtores. Então, realmente está um descontrole total, né? Os estados, todo mundo querendo meter a mão. Primeiro, estão apoiando essa reforma tributária. Quando eles viram que estão ficando sem dinheiro, eles começaram a migrar e mirar o agro aí para pegar aí uma parte da faturamento. É uns impostos colocados, umas taxas em cima de um faturamento direto, né? Do final, né, quando o produtor colhe lá seus 55, 60 ou mais sacos de soja, eles querem uma porcentagem disso, não querem saber se está, inclusive, está dando lucro ou prejuízo, né? Nosso preço é regido por bolsa, nem sempre nós temos com lucro na atividade, às vezes a gente está, inclusive, realizando prejuízo e você tem que pagar lá seu 1,5%, que é o que os estados querem, 1,8%, para os fundos deles que eles falam que necessitam. Semana Nós passada, não pois não. enxergamos isso, né? Nós não enxergamos, temos questionando praticamente em todos os estados, mas está muito difícil. Inclusive a lei veda, né? Hoje a lei veda que não pode ser criado novos fundos, mas os estados passam por cima da lei e aí basta a gente questionar e a nossa justiça está muito morosa. É o caso do governo do Maranhão, inclusive, na criação desse imposto que o senhor acaba de falar, né? Essa ilegalidade nessa cobrança
pode, inclusive dados da própria ProSoja, chegar até 100 milhões de dólares. Quer dizer que o Estado, dentro do Estado brasileiro, quer ter suas próprias regras tributárias e a arrecadação de qualquer jeito, mesmo para aqueles que transportam a soja de outros estados e passam pelo Maranhão, é isso, presidente? Exatamente, é porque está passando dentro do Maranhão, eles querem uma taxa aí, querem um percentual do soja que está passando. Então é um absurdo, é uma lei totalmente inconstitucional, né? Mas infelizmente até a gente provar isso, às vezes vai tempo. E os estados, como sempre, né, usando a força do estado e colocando isso aí, entrou em vigor agora por, o dia 20, né? Nós temos hoje, eu já recebi várias ligações de caminhões parados nas barreiras dos estados. Entra em vigor dia 20 aí de fevereiro, em plena colheita, uma dor de cabeça, ninguém estava contabilizando isso, tanto o produtor quanto as empresas, né? Um setor que não tem uma margem de lucro tão grande como eles acham que tem, isso aí vira um caos muito grande dentro do setor, um problema muito grande, inclusive para o caixa dos produtores rurais nesse momento, né? Soja com preço muito baixo e tudo isso vem degradando aí com essas um tira uma parte, outro tira a outra e vai levando a esse caos que o setor vem encontrando. Quer dizer que o senhor relatou, inclusive, recebeu relatos de que há caminhões parados, inclusive, antes de entrar no estado, ou bloqueios no estado. Se passar pelo estado, quiser chegar aos portos, tem que pagar aquilo que está sendo exigido, né? Chantageado, por dizer assim, presidente. Exatamente. Nós recebi agora, há 20 minutos atrás, um pessoal que está com soja lá na divisa do Maranhão. Para ele entrar no estado, tem que emitir o boleto e ele pagar o boleto lá da taxa do Maranhão, senão o caminhão não segue viagem. Então é um absurdo, é uma lei imposta, a goela abaixo, eu falo assim, para o produtor, para o setor produtivo, sem discussão, né? E sem realmente retorno. Os governos alegam que precisam de fundos para poder manter as estradas, mas nós já pagamos um absurdo de impostos, né? Muitos impostos é pagado e isso nada é feito, né? Então, se cada vez que nós precisar fazer alguma coisa tem que criar um novo imposto, então privatiza tudo isso e não precisa ter governo para ficar comandando um sistema aí que, segundo eles, está falido, né? Mas infelizmente eles não largam esses governos. Bom, esse é o caso específico do Maranhão, mas o Pará também aplicou, né, impôs uma taxação. Agora, os produtores de soja do estado do Pará estão fazendo uma negociação, inclusive, pelo que eu vejo aqui, de passar, né, a taxação de R$ 4,32 para cerca de R$ 1 por saca de soja. Quem vai abrir mão desse imposto? Será que a ProSoja Pará consegue, pelo menos, reduzir de 4 para R$ 1 a saca, a taxação lá no estado do Pará, presidente? Nós vemos com uma equipe grande lá tentando fazer essas negociações, né? O próprio presidente nosso estadual lá é, está fazendo essa negociação lá e tem sim uma linha de negociação lá para ver se consegue impor aí e conseguir fazer uma negociação aí para entrar nesse ritmo aí de 1% aí sobre o valor da soja. Continua sendo um valor alto, né? Mas é o que está sendo possível fazer nesse momento. Bom, presidente, inclusive, se precisar se deslocar um pouco mais à frente, eu vejo que tem um caminhão prestes a ser carregado com soja aí. Se quiser manobrar aí um pouquinho mais para frente, deixa o homem trabalhar também aí, né? Não sabe que você está falando com o É, tempo e dinheiro, né? Mas se precisar, pode se deslocar, não tem problema nenhum. Inclusive, olha, o caminhão já está saindo carregado, opa, já está com a lona, já está carregado, é isso? exatamente, ele já está carregado, está saindo carregado aqui da fazenda, indo para o armazém aí. Muitas filas no armazém, aproveitar e falar, muitas filas nos armazéns, absurdo de fila, né, temos com bastante dificuldade nesse momento aí. É uma safra boa, automaticamente tem essa questão de fila em armazém, caminhão aí com muita dificuldade de caminhão, então esse é um problema até que é bom de administrar, né? Porque você tem produto, mas enfim, precisa melhorar muito a infraestrutura do Brasil, porque realmente quando vem uma safra boa, você acaba que tendo outros muitos problemas aí, inclusive essa de armazém e transporte. Bom, essa questão já puxa o chamado gancho, né? Frete aumentou, disparou nessa safra. Geralmente acontece isso quando começa a safra, né? Você já notou muitas diferenças aí?
com relação ao frete? Ah, com certeza temos com frete aí no mínimo aí de uns 40 a 50% a mais do que estava o ano passado. É o momento aí também do caminhoneiro, e a oferta é aquela velha história da oferta, né, e a procura. Como temos bastante gão para transportar, temos uma grande oferta de frete, as transportadoras estão aproveitando, é o momento deles também, mas isso é por uma ineficiência dos nossos governantes, né? Se nós tivéssemos uma situação de rodovia e de portos mais ágeis, com certeza isso estaria bem menor também, isso aí estaria mais equilibrado, vamos dizer assim, né? Bom, com relação ao estado do Maranhão e do estado do Pará, o senhor acha que a justiça pode eventualmente ajudar a ProSoja, os produtores a resolver essa pendência? Porque já foi parar nos tribunais, né? A justiça pode ser favorável aos produtores ou eles serão penalizados mais uma vez? Olha, se nós olharmos a lei hoje, Sérgio, com certeza a justiça tem que olhar e dar ganho de causa para o setor produtivo, porque fica bem claro que, né, que a partir da reforma tributária ficou vedado a criação de novos fundos pelos estados, né? Então, mas nós sabemos que a justiça hoje está bastante complicada, muitas interpretações estão acontecendo de uma forma diferente, então temos na expectativa, né? Temos que confiar na justiça e esperar que realmente ela cumpra o que está escrito aí nesse novo código tributário aí, que nos dá a garantia de não poder criar novos fundos. O já existente é uma coisa, mas ela veda novos fundos a partir da data que foi publicada aí a questão dessa reforma tributária aí no Brasil. Vamos ver agora os próximos dias, né? Continuamos com as negociações nos estados para pelo menos conseguir minimizar esses problemas, e se chegar num número aí que o produtor acha viável pagar, aí conseguimos fazer uma negociação. Caso contrário, vamos ter que recorrer à justiça, é bem rápido, porque não temos tempo, né? Não temos tempo, que a colheita está acontecendo, e como eu falei, agora é caminhão em fila, é negócios feito, precificado, isso vai trazer um grande desconforto aí para o setor, aí para quem estava na batalha aí. Bom, semana passada foi repercutida, inclusive, a questão do fim do crédito ou do financiamento, né, do crédito rural. O governo, a toque de caixa, editou uma medida provisória, mas mesmo assim o crédito livre, 20, até mais, é um percentual muito grande, né? Acima dos 20% quando fala de crédito de comercialização, de custeio, enfim. É inviável também isso, não, presidente? Como é que vocês acompanharam essa questão toda, primeiro da suspensão, depois de uma medida provisória aí para um crédito, né, extra de 4 bilhões? É realmente o que eu falo, o governo tá, nós temos sem comando, sem ninguém olhando o setor como tem que olhar, né? Apesar dos ataques vindo do próprio governo federal para o setor agrícola, que ele acha que não precisa de ajudar o setor está com 50% do plano safra executado realmente em valores, e temos entregando uma super safra. Você imagina se realmente nós não estivéssemos fazendo o nosso dever, o dever de casa do setor produtivo, o caos que já estaria nesse país. Esse é um fato que quem conhece de números de economia e global tem a maior certeza que isso estaria acontecendo. E nós vemos isso com muita tristeza, porque o governo não está olhando o setor, né, por ideologias de política, enfim, que está aí esmagando o setor, que é o que está trazendo a balança comercial para o país ainda. Essa fraca balança comercial que ainda existe é devido ao agronegócio, né? Então, esse é um problema. Agora, o governo conseguiu um valor que, o nosso modo de ver aí, não vai ser suficiente para conseguir continuar com o plano safra, vai minimizar por uns dias aí, mas precisa se criar uma política, né, realmente, que as coisas funcionem com previsibilidade, onde o produtor possa saber o que está acontecendo, né? É momento do cara pagar suas dívidas, do produtor pagar suas dívidas, e automaticamente renovar seus créditos para poder girar, né? O setor anda muito endividado e apertado, então essa bicicletinha precisa rodar. Você paga um financiamento antigo e já roda um novo para você conseguir demandar e conseguir se manter na atividade. Então é bem complicado. Vamos ver se esse dinheiro até quando vai dar para o setor, mas o governo realmente precisa tomar medidas para o setor
continuar produzindo. Até porque vai ser esse setor que novamente vai conseguir equilibrar as contas desse país, se vai conseguir, né? Porque qual outro setor consegue, né? A pergunta fica, qual outro setor consegue fazer essa economia girar se não for o agrícola? Então, o governo precisa olhar isso de uma forma que pode entregar o resultado que ele está necessitando é o setor agrícola. Precisa de muito dinheiro para poder cobrir esse rombo, né? Não é rombo, é despesa, né? Como preferem alguns, né? Mas a gente sabe que é o rombo, nessa gastança desenfreada. Última pergunta, presidente, vou deixá-lo trabalhar aí tranquilo, né? Recentemente, a própria ProSoja Brasil, naquele caso lá dos contratos de compra e venda para as exigências da União Europeia. Orientação dada pela ProSoja foi de não aceitarem, né, esses requisitos, não assinar qualquer tipo de contrato, só para poder resgatar esse assunto e encerrar contigo. Realmente essas medidas ainda vão acontecer a partir de 2026, né? Então eu acho que nesse momento aí nós precisamos se manter firme e não aceitar imposições que vai vir ainda, até porque existem muitas negociações acontecendo, né? A própria o Frente Parlamentar está muito firme nisso aí. Vem uma lei de reciprocidade aí que a gente está trabalhando junto com a FPA, com o IPA. Então tudo isso pode ser que daqui a pouco se mude um pouco essas diretrizes aí para frente. Então, tem empresas querendo já impor os seus contratos a regra nova e tem umas que não. Que o produtor faça a opção por negociar e trabalhar com quem não esteja ainda usando. Eu acho que essa é uma base que a gente precisa manter, a levar o máximo possível sem entrar nessas novas normas, porque isso vai ser muito punitivo para o setor produtivo e eu acredito que não pode acontecer nesse momento aí. Bom, e é lógico, fato do dia, a saída de Fávaro do Ministério da Agricultura, a entrada de outro ministro, né, provavelmente Arnaldo Jardim, aqui, deputado federal por São Paulo, enfim. Muda alguma coisa, só troca de cadeiras, o setor vai continuar refém dessas políticas do governo? Sai o ministro, entra outro. Isso resolve, na sua opinião, ou não, presidente? Olha, espero que pelo menos minimiza, né? O Jardim é um grande articulador, o Arnaldo Jardim, conheço muito bem o deputado, acreditamos nele, aí sim, se for ele o nome, e aí precisa que ele entra para dentro do governo realmente e mostrar as demandas do setor e o que o setor é capaz de entregar. Eu não sei se o governo se faz que não sabe disso, ou o ministro que está aí não estava conseguindo mostrar, não conseguia impor as suas posições lá dentro. Mas o Arnaldo, se ele for o ministro, eu acredito que deve melhorar já alguma coisa, né? E o governo realmente tem que fazer o dever de casa, cortar os gastos e conseguir equilibrar para conseguir equalizar um pouco, pelo menos, esse juros. Senão, daqui para frente, o primeiro momento aí, quem está trabalhando está pagando esse juro e aí a inflação de alimentos, enfim, tudo vai vir e a derrocada da economia, que já está muito difícil, vai ficar muito mais difícil para conseguir retomar e voltar à normalidade aí, né? Então, o governo realmente precisa pensar se eles querem afundar mesmo o Brasil ou se eles querem tentar trabalhar para o Brasil ser um país aí próspero, né? Bom, eles saem do gabinete, muitos não são técnicos, muitos não conhecem sequer um pé de soja, né? Como é que colhe, como desseca, enfim, como comercializa, só querem saber do retorno, né, por meio de impostos. Só para poder finalizar, né? Essa imagem que o presidente está aí, inclusive, em Monte Carmo, Monte do Carmo, em Tocantins, mostra para a gente, presidente, só para quem está em casa, aquilo que tem de mais precioso, né, no campo, mas que dá muito trabalho, né? Ah, não dá trabalho Dá não, né? muito trabalho. Eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui, Mostra ó. pra gente, por favor. Olha só, olha só. Temos aqui em plena colheita, realmente é muito serviço e graças a Deus ontem passamos por uns momentos aí bem apurados e com muita chuva, mas hoje, graças a Deus, temos conseguido trabalhar aí. É isso aí. Presidente, bom trabalho para a tua equipe aí em campo. Um abraço. Obrigado, tudo de bom, Sérgio. Até mais. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado. Nós temos nossas entrevistas nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe. Se inscreva também nas nossas mídias e faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Como sempre, João Batista Olive reforçando esse convite para que você possa ser o produtor mais bem informado desse nosso Brasil.
A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.